Começa agora, na Rádio Católica de Osasco, programa Eu Creio, Nós Cremos. Apresentação, seminarista Vinícius Soares. Bom dia, Rádio Católica de Osasco. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia você que nos acompanha nessa manhã tão bonita de terça-feira, 8 de setembro, festa da Natividade de Nossa Senhora. Hoje é dia de desejar um feliz aniversário à nossa mãe, se assim podemos dizer, dia em que nós bendizemos a Deus pelo dom da vida daquela que nos deu o Salvador. Como dizia hoje de manhã a oração oficial da Igreja, a Liturgia das Horas, com teu Natal tu nos deste o do teu Filho Redentor. A partir do nascimento de Maria, nova esperança se abre para a humanidade, visto que ela se abriu tanto à graça de Deus que gerou para nós aquele que viria nos salvar. A partir do nascimento de Maria se reacende a nossa esperança. Ela, como vai dizer a tradição, é a escada através da qual Deus desceu do céu e os homens sobem até Deus. Então, um bom dia, um lindo dia, uma linda manhã de terça-feira com a presença da Virgem Maria, nossa mãe, de quem hoje nós celebramos a Natividade. Que alegria! Alegria poder encontrar com você, poder estar com você, mais esse programa Eu Creio, Nós Cremos, continuando hoje as nossas catequeses a respeito dos sacramentos. Trabalharemos hoje o terceiro sacramento de iniciação cristã e o único de todos que recebe o nome de Santíssimo Sacramento. Falaremos hoje sobre o sacramento da Eucaristia. Mande a sua dúvida, mande a sua pergunta. Agora temos um tempo maior de programa. Agora podemos responder as perguntas com mais calma, interagir com mais calma, fazer também a participação de todos vocês com mais calma. Mande o seu áudio. Se você não quiser escrever a pergunta, pode mandar o seu áudio. Nós gostamos de receber áudio. Mande a sua pergunta, mande a sua colaboração ou, quem sabe, até mesmo algum tema que você queira que nós trabalhemos aqui no programa Eu Creio, Nós Cremos. Qualquer dúvida que você tenha sobre a fé. Esse é o intuito do nosso programa, levar a doutrina católica até a sua casa e evangelizar, solucionando as dúvidas a respeito da nossa fé, para que quanto mais nós conhecemos, mais nós amemos a fé que nós vivemos, fé que nós professamos, fé que dá sentido e alegria à nossa vida. Mande o seu WhatsApp para o nosso contato DDD 11 940 05 3900. DDD 11 940 05 3900. Mande o seu áudio, mande a sua pergunta. Temos algumas perguntas que sobraram de semana passada sobre o sacramento da Crisma e daqui a pouquinho vou começar respondendo essas perguntas que ficaram antes de entrar propriamente dito no sacramento da Eucaristia. Mande também o seu comentário aí através do Face da Rádio Católica de Osasco, através também do Face da Diocese de Osasco ou também do YouTube. Nós temos a partir de hoje a transmissão do nosso programa via YouTube. Mande também por lá a sua pergunta que nós responderemos. Nos comentários, não esqueça, por favor, deixe aí nos comentários seu nome, sua paróquia, sua cidade, de onde você está falando. Se você fala de dentro da nossa própria diocese, se fala de outras dioceses. Graças a Deus, nas últimas semanas, os 2 primeiros programas, nós tivemos uma participação de pessoas de outras regiões do Brasil. A vocês também a nossa acolhida fraterna na manhã desta terça-feira. Vai compartilhando, vai dando o seu amém. Se você está gostando do programa, dá uma chuva aí de corações, já que possamos estar com corações ao alto na manhã desta terça-feira, aprendendo sobre a nossa fé. Vai mandando seus coraçõezinhos, vai mandando o seu amém aí pra gente e vai compartilhando. Já temos os links, mande no grupo da sua paróquia, grupo do CPP, grupo da catequese, dos ministros. Compartilhe com mais gente para que todos possamos estar em comunhão, aprendendo mais sobre a doutrina da nossa igreja. Vai compartilhando que eu vou te esperando para a gente começar essa manhã de terça-feira, uma manhã eucarística, por assim dizer. Uma manhã eucarística na presença do Senhor, uma manhã de ação de graças. Ação de graças a Deus por nos ter dado em Maria Santíssima
mãe e intercessora. Enquanto nós vamos escutando essa canção, vou te esperando, vai compartilhando, vai dando o seu amei. Vamos juntos participar, juntos aprender mais sobre a nossa fé. Um bom dia a você. Muito bem, estamos de volta para começar a nossa catequese na manhã desta terça-feira, nesta memória da Natividade da Santíssima Virgem Maria, programa Eu Creio, Nós Cremos. Toda terça-feira às 10 horas da manhã, nós te esperamos aqui, nós temos um encontro marcado. Pegue o seu caderno, tire as suas dúvidas, anote aquilo que você achar importante. Sempre é bom nós crescermos na nossa fé, crescermos naquilo que Deus nosso Senhor espera de cada um de nós. Todos nós fomos feitos para a vida em Deus, para a vida de santidade, e o Senhor espera a nossa luta. Cristo Jesus, certa vez no Evangelho, disse: o reino dos céus é dos violentos, não de quem faz agressão física, não de quem luta fisicamente falando, mas o reino dos céus é daqueles que lutam para estar lá, lutam diariamente contra o pecado, lutam diariamente contra a concupiscência. Todos os dias nós somos chamados pelo Espírito de Deus a vivermos de acordo com aquilo que o Senhor, nosso Deus, espera de cada um de nós. Vamos rezar agora pedindo ao Espírito Santo de Deus. Ele que plasmou Jesus no ventre de Maria, que o mesmo Espírito se faça presente dentro de cada um de nós agora. Pedir ao Espírito Santo de Deus, Ele que é a alma da igreja, que possa gerar Cristo em nós a cada dia. Cada vez que nós comungamos, nós nos tornamos aquilo que recebemos. Suplicar ao Espírito de Deus que nos torne tão dóceis ao seu mover, que nós sejamos presença viva de Cristo em meio ao mundo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Temos a imagem? Temos a imagem ao vivo? Hoje, sendo a festa da Natividade de Nossa Senhora, vamos começar o nosso programa rezando a oração da coleta da missa de hoje. Quem hoje participar da Santa Missa, seja presencialmente, seja pelos meios de comunicação, escutará esta oração da coleta. Sempre que a igreja reza a oração da coleta é a hora em que, segundo a tradição, o Espírito Santo de Deus coleta em nossos corações os nossos pedidos para apresentar ao seio da Santíssima Trindade. Vamos rezar a oração da coleta de hoje, onde a igreja diz assim: Abri, ó Deus, para os vossos servos e servas os tesouros da vossa graça. E assim como a maternidade de Maria foi a aurora da salvação, a festa do seu nascimento, aumente em nós a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Natividade, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Já estamos retornando com a imagem, aguarde um pouquinho. Vamos continuando o nosso programa. Bom, meu irmão, minha irmã, na semana passada, nós havíamos trabalhado o sacramento da Crisma. Há 15 dias atrás, no dia 25 de agosto, nós começamos o nosso programa tratando a respeito de uma catequese, uma série de catequeses sobre os sacramentos. O que são os sacramentos? Qual a sua missão? Qual a importância, a significância dos sacramentos na vida de cada cristão? E nas 3 primeiras terças-feiras, concluindo hoje, tratamos os sacramentos de iniciação à vida cristã.
os mais importantes. Porém, de todos os 7 sacramentos, o central deles, depois do Santo Batismo, é o sacramento da Eucaristia. Por quê? Porque todos os sacramentos confluem para a Eucaristia. A Eucaristia é o máximo dom, a máxima doação que Deus faz de si mesmo. Na semana passada, tratamos sobre o sacramento da Crisma, o sacramento da confirmação, e a presença, a importância do Espírito de Deus na vida do cristão. Dizia da semana passada, por que tanta gente não recebe o sacramento da Crisma? O próprio Catecismo do Concílio de Trento já falava que muitas pessoas não recebem e daqueles que o recebem, poucos permitem que o Espírito plenifique as graças que neles são dadas. Se o batismo nos incorpora a Cristo, o sacramento da confirmação nos dá a força do Espírito de Deus para que possamos lutar contra o mal. É o próprio Espírito de Deus que no sacramento da Crisma nos dá a força para sermos testemunhas de Cristo em meio ao mundo. Na semana passada, devido ao tempo, nós não conseguimos responder algumas perguntas que ficaram para hoje. A primeira pergunta que foi feita: é possível fazer a Crisma já sendo casado na Igreja Católica? Sim, sim. Hoje não se exige o sacramento da confirmação para se celebrar o matrimônio. Exige-se que seja batizado. Quando um dos nubentes, ou o noivo ou a noiva, não é batizado, demanda-se aí uma dispensa especial por parte do bispo, quando um dos noivos não é batizado na fé católica. Porém, ambos os noivos sendo batizados, não se exige o sacramento da Crisma. Agora, sendo o sacramento da Crisma a plenitude da força do Espírito, aí eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, para constituir uma família, segundo aquilo que Deus espera, sendo a tua família reflexo do amor com que Cristo amou a sua igreja. Inclusive, no dia do casamento, na hora que os noivos se ajoelham e o padre, o diácono, vai dar a bênção nupcial, o padre diz ao marido, que ele ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e que a esposa seja temente a Deus como as mulheres das Sagradas Escrituras. Para viver plenamente um matrimônio de acordo com aquilo que Deus espera, é mais do que necessária a força do Espírito de Deus. Então, se você não é crismado e já é casado, não espere, vá atrás, busque receber o sacramento da Crisma, para que em plenitude você possa viver na vocação ao matrimônio aquilo que Deus espera de você. É muito bonito, às vezes, quando a gente vê nas nossas paróquias, já vi nas paróquias onde eu trabalhei, filhos e pais fazendo a catequese da Crisma juntos. Olha que bonito. Muitas vezes são os filhos que levam os pais para a vida de igreja. E quando os filhos chegam à idade de receber a Crisma, é muito comum que os filhos acabem levando os pais. É bonito quando isso acontece e a família inteira passa a buscar a Deus. Então, se você já é casado, mas você não é crismado, não há impedimento algum. Busque sim o sacramento da Crisma. Agora, se você mora junto, sem ser casado, na igreja, antes de receber o sacramento da Crisma, é necessário que você regularize a sua situação recebendo o sacramento do matrimônio. Por quê, seminarista Vinícius? Porque para se receber o sacramento da Crisma é necessário estar em estado de graça. E uma vida de um relacionamento amasiado, sem estar casado na igreja, é uma vida irregular. A pessoa encontra-se numa situação de pecado. Antes de buscar o matrimônio, é necessário buscar... Antes de buscar a Crisma, é necessário então buscar o sacramento do matrimônio. É possível batizar quando adulto? Pergunta da Flávia Regina Silva. Sim, Flávia, é possível batizar enquanto adulto. Inclusive, Flávia, no começo da história da igreja, até o quarto século, era muito comum que somente adultos fossem batizados. Estudando a história da liturgia, nós temos relatos de catecúmenos com os seus catequistas, turmas inteiras de catequese. No começo da igreja, chamavam-se introdutores. Quem eram os introdutores? Era uma espécie de catequista. Um adulto chegava até a igreja, pedia a fé
E ao pedir a fé, a igreja designava ali uma pessoa que fosse modelo de fé e que pudesse acompanhar essa pessoa no período de preparação de no mínimo 1 ano, para que essa pessoa pudesse receber os sacramentos. E existem relatos de catequistas, de introdutores que foram martirizados com todas as suas turmas. A turma inteira, junto com o catequista, passaram pelo martírio. Então, até o 4º século, a igreja batizava, em sua maioria esmagadora, apenas os adultos. É a partir do século IV, com Santo Agostinho de Hipona, que vai entrar na igreja o costume mais ferrenho de se batizar as crianças quando pequenininhas. Porque Santo Agostinho falava aquilo que eu disse na primeira catequese. Nós já nascemos com a mancha do pecado original, e o quanto antes nós deixarmos de ser criaturas para sermos filhos de Deus, melhor é. É muito costumeiro, por exemplo, o cardeal Arcoverde, o primeiro cardeal do Brasil, foi batizado com 2 dias de vida. O Papa Bento XVI nasceu de madrugada, num sábado santo, horas mais tarde já foi levado à igreja para receber o santo batismo. Quanto mais cedo a criança é batizada, maior é a importância disso. Quanto mais cedo a criança é batizada, mais rápido ela se torna filha de Deus. Então é possível sim batizar quando adulto. Daqui a alguns domingos para frente, daqui uns 15 dias, cairá o evangelho onde Jesus conta uma parábola do patrão que vai chamando trabalhadores. E chama um trabalhador de manhã, um trabalhador ao meio-dia, um trabalhador ao final da tarde, e ao final do dia dá a todos o mesmo salário. E esse patrão é quem? É o próprio Deus. Não existe hora para a gente entrar na vinha do Senhor. O Senhor sempre nos chama a estar em comunhão com Ele. O Senhor sempre nos chama a trabalhar na sua vinha e a todos Ele dá a mesma paga. Então, por isso que nunca é tarde para se voltar para Deus. É possível sim batizar quando se é adulto e na hora do batismo, o batismo perdoa todos os pecados cometidos por aquela pessoa até aquele momento. E por fim, um testemunho do Marcos Barbosa, deu na semana passada, que quando nasceu teve um problema de saúde e apareceu um casal que orientou a mãe dele para que o batizasse, e como ele estava bem debilitado, a própria mãe levou ele, pequenininho, a um sacerdote que deu a ele o batismo de emergência. Olha que bonito, né? Lembrando aquilo que eu falava na semana passada, sobre o batismo de emergência, o batismo de desejo. Não é só por infusão que ocorre o santo batismo, também pelo desejo. Se uma criancinha morre sem o batismo, ela tem sim a esperança de salvação, como diz a igreja em nota publicada pela Congregação para a Doutrina da Fé em 2007. A criança que morre sem batismo, ela morre certa da esperança da salvação, justamente porque considera-se aí o desejo dos seus pais ou de alguém próximo. Ainda que o sacramento não tenha ocorrido plenamente, as graças deles são comunicadas pelo desejo que teve aí o seu pai e a sua mãe. Mande mais perguntas para nós, mande suas dúvidas. Há também uma dúvida aqui do Marcos, onde ele pergunta: por que se separa a crisma do batismo? Porque em alguns lugares é feito batismo e crisma um seguido do outro. Eu respondi essa pergunta na semana passada, justamente quando comparei a nossa igreja do Ocidente com a igreja do Oriente. Os 2 sacramentos são um só, praticamente. Tanto é que São Cipriano de Cartago vai dizer que é um duplo sacramento, batismo e crisma. No batismo, nós somos incorporados em Cristo, na crisma recebemos a força de Deus para sermos plenamente suas testemunhas. Aqui no Ocidente, busca-se dar a crisma quando a pessoa já faz o uso da razão, visto que no dia do batismo, quando a criança é levada para a igreja pequena, quem professa a fé em nome dela e renuncia ao mal são os pais e os padrinhos. No dia da crisma, você que é crismado deve se lembrar. No dia da crisma, o que é que o bispo faz? O bispo que é o sucessor dos apóstolos, o bispo que é o responsável por guardar a fé. O bispo, antes de ungir os crismandos, faz a renovação das promessas batismais. Lá no batismo, outros professaram por você. Na hora da crisma, é você mesmo
quem vai dizer à igreja: eu renuncio a Satanás, a todas as suas obras, a todas as suas tentações e seduções, e eu creio em Deus. Eu aceito essa fé, eu quero essa fé. Ninguém pode confirmar aquilo que não tem, né? E é por isso que no dia da crisma se renova-se as promessas do batismo. Às vezes o bispo pergunta: renunciais ao demônio? A turma de crisma mal sabe responder e fala: renuncio. Aquela coisa baixinha, aquela coisa sem sal, né? Renuncio, creio. Então, com fé, com força, nós confirmamos aquilo que nós temos. Renunciais ao demônio? Renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio. Nós, a Igreja do Ocidente, orienta que o sacramento da crisma seja dado quando a pessoa já tem o uso da razão, para que ela saiba aquilo que ela está fazendo. O bispo vem para confirmar uma fé que já existe, uma fé que a pessoa tem tanta certeza dela que ela fala para a igreja: é essa fé que eu quero, é nessa fé que eu quero viver, professar, morrer, até que um dia eu chegue à presença de Deus. Lembrando, o Espírito de Deus é esse selo de pertença, cravado em nós. O Espírito de Deus nos sela. Quando você sela uma carta, é a garantia de que ela vai chegar ao seu destino. Quando nós recebemos a crisma, o Espírito de Deus é esse selo que nos dá a garantia da nossa chegada ao destino definitivo, que é o céu. É para lá que nós fomos feitos. Vai mandando a sua pergunta, vai mandando o seu comentário. Você está gostando? Mande os coraçõezinhos aí pra gente. Mande os corações pra gente saber que você está gostando, que você está acompanhando. Um bom dia a todos. Tem várias paróquias aqui. A Lúcia Bernadette, da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, de Calcaia do Alto. Lucinha, um grande abraço a você, muitas saudades do tempo que eu estive aí na paróquia Imaculada. Um grande abraço a você e ao povo de Calcaia. Saudades de suas formações presenciais. Saudades de vocês também. Aproveitar também para mandar um abraço à dona Margarida, mãe da Neidinha da paróquia Imaculada Conceição de Calcaia, que está fazendo aniversário hoje. Dona Margarida, Deus te abençoe, Nossa Senhora te proteja sempre. Também um grande abraço ao Padre Eduardo, Padre Edu, sobrinho, que no dia de hoje faz o seu aniversário. Padre, a sua bênção, Nossa Senhora te abençoe. Um grande abraço ao senhor e aos paroquianos da paróquia de São José Operário, do Jardim da Abril. Dalva Maria de Almeida, Dalva do curso teológico pastoral de nossa diocese. Os alunos estão amando suas aulas e assim podemos crescer no conhecimento da fé, na prática e no seguimento de Jesus Cristo. Amém, Dalva. Fico feliz em saber que os alunos do nosso curso teológico pastoral estão acompanhando as catequeses. Um grande abraço a todos eles. Eu leciono a disciplina da Sagrada Liturgia no curso de Teologia Pastoral. Um grande abraço a todos. Um grande abraço também à senhora, irmã Letícia Pérez, querida mãe, desejando que o Espírito Santo ilumine o nosso dia, o da senhora também. Um grande abraço à senhora, irmã Maria Antônia, também ao nosso bispo, nosso pai pastor, certamente sei que a senhora transmitirá. Um grande abraço ao nosso pai pastor, Dom João Bosco Barbosa de Souza. Carmen Lúcia, paróquia Nossa Senhora Medianeira, Todas as Graças, Itapevi. Maria Edith, também paróquia Nossa Senhora Medianeira. Um grande abraço ao povo da Medianeira. Trabalhei do lado na paróquia de São Judas Tadeu. Zoraide Silva, Zola, paróquia Santa Terezinha Ibiúna. Bom dia, um grande abraço a você. Um grande abraço a todo o povo de Ibiúna que nos acompanha. Tem gente aqui das minhas duas paróquias, da paróquia Nossa Senhora das Dores, que está em festa. Paróquia Santa Terezinha. Elisênia Santos, Itapevi, um grande abraço, Zena, igualmente a você, aos seus pais, ao seu Américo, Dona Helenice. Que bom tê-los todos aqui, bom ter a cada um de vocês. Um grandioso abraço no comecinho deste dia. Vai mandando a sua mensagem, vai mandando também o seu testemunho e a sua partilha. Nosso WhatsApp DDD 11 940 05 3900. DDD 11 940 05 3900. Antes de escutarmos música, um abraço também ao meu irmão, seminarista Jefferson, da paróquia Frei Galvão, em Vargem Grande Paulista, que no dia de hoje também faz aniversário. Jefferson, grande abraço, que Deus te abençoe e te ilumine sempre, especialmente nessa fase de conclusão dos estudos teológicos. Bom dia também a Aline Sá, que está acompanhando nosso programa, nossa catequese. Ela também é aluna do curso teológico pastoral.
enquanto você vai mandando sua dúvida, sua pergunta, para a gente já entrar no sacramento da Eucaristia, vamos escutando esta canção. Aguardo o seu áudio, aguardo a sua mensagem. Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Acolher mais uma vez todos que estão nos acompanhando. Bom dia, querida Darlene da Paróquia Bom Jesus, que sempre nos acompanha. Deus te abençoe, que alegria ter você aqui, sempre fiel, acompanhando o nosso programa. Dolores Oliveira, da Paróquia Espírito Santo. A Dolores sempre também está presente aqui na rádio, nos acompanhando desde a novena de São Sebastião, lá no comecinho deste tempo de pandemia, no mês de março. Temos pessoas de Itapetininga, Rosana Cecília, Paróquia São Paulo Apóstolo. Bem-vinda, Deus te abençoe. A Valdeli Veiga, da comunidade São João Batista do Paruru, Paróquia Santa Terezinha, onde eu trabalho. Paruru, um dos últimos bairros da Diocese de Osasco, mais alguns quilômetros para frente já é a Arquidiocese de Sorocaba. Um grande abraço, Valdeli. Obrigado por estar aqui conosco. Luiz André Amorim, bom dia, Vini. Chegaram bem? Chegamos. André estava comigo ontem, lá na Paróquia Nossa Senhora das Dores, está em novena. Também um grande abraço ao povo da Paróquia Nossa Senhora das Dores, das demais paróquias de Ibiúna. Bom, meus queridos irmãos, hoje nós vamos tratar sobre o sacramento da Eucaristia. Santíssimo Sacramento, o único que recebe o nome de Santíssimo Sacramento e para o qual toda a vida da Igreja conflui. A Igreja vive da Santa Eucaristia. A Eucaristia é a fonte e é a meta da missão. Como dizia Bento XVI, a fonte e o ápice da vida cristã se dão no sacramento da Eucaristia. Tudo conflui. Tanto é que não é só o sacramento da Eucaristia que também é chamado de comunhão. Esta comunhão no sacramento da Eucaristia é tão importante que dá à Igreja também esse vínculo dessa comunhão fraterna. O corpo do Senhor na Eucaristia nos faz corpo místico de Cristo, Igreja. A Eucaristia nos faz a Igreja. A Igreja vive da Santa Eucaristia e tudo conflui para o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Eu me lembro, quando pequeno, da minha avó, quando ia rezar, adorar o Santíssimo Sacramento. Eu tive um professor na faculdade, inclusive presbítero da nossa diocese, o Padre Gilvan, que dizia que a gente nunca esquecesse, diante de tudo que nós aprendêssemos na Sagrada Teologia, mas que a gente nunca esquecesse o que aprendíamos com os nossos pais, com os nossos avós e com os nossos catequistas. E foi justamente com a piedade da minha avó que eu aprendi a adorar o Santíssimo Sacramento e a descobrir ali aquela fonte de amor. Chiara Lubich, a fundadora do movimento dos focolares, que viveu muito tempo aqui no Brasil, ela dizia: enquanto existir um sacrário sobre a face da terra, eu nunca estarei sozinha. E eu me lembro muito da minha avó quando ela ia adorar o Santíssimo, e ela cantava um canto antigo aqui no Brasil que dizia assim: Jesus Cristo está realmente de noite e de dia presente no altar, esperando que cheguem as almas humildes, confiantes para o visitar. Jesus, nosso irmão, Jesus Redentor, nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de amor. Jesus está vivamente presente na Eucaristia, esperando que nós o adoremos, esperando que nós cheguemos até Ele. São João Bosco já falava: quem quer muitas graças, vai muitas vezes ao sacrário. Aquela lâmpada vermelha que está incandescente em cada igreja nos lembra que ali, há 2000 anos, bate um coração cheio de amor por cada um de nós. Quando nós olharmos para os sacrários da nossa igreja, deve bater firme no nosso coração a certeza e a esperança. Ali há alguém me ama, alguém que está esperando por mim. E como dizia São Francisco de Sales, alguém que desde toda a eternidade tem o meu nome e o teu nome escrito nele. Quando a gente olha para aquele coração chagado de amor, para aquele coração que pulsa amor, nós encontramos no coração sagrado de Cristo Jesus, no coração eucarístico de Jesus, encontramos o nosso próprio nome cravado, gravado ali. Desejo, quando você chegar hoje à sua paróquia, ou quando você passar pela frente de uma igreja, não esqueça, ali dentro existe um coração que bate por você. Cristo Jesus está vivamente, verdadeiramente,
presente no Santíssimo Sacramento do altar, esperando por cada um de nós. É por isso que aquela luz vermelha ali está, para representar e para significar a presença de alguém vivo ali que está esperando a cada um de nós. É o próprio Cristo Jesus que na comunhão aguarda a cada um de nós. Vai dizer, já aquele canto antigo, Jesus que está prisioneiro, por livre e espontânea vontade, por livre e espontâneo amor, noite e dia, nos esperando no Santíssimo Sacramento do altar. Por que Cristo Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia? O que significa o sacramento da Eucaristia? A palavra Eucaristia significa ação de graças. Ela vem de uma palavra grega chamada Eucharistēn, ação de graças. Por que Cristo fica presente num sacramento chamado Eucaristia, ação de graças? Porque Ele é a fonte de toda graça. Enquanto nos demais sacramentos sempre nos é dado algum aspecto da graça de Deus, no Santíssimo Sacramento, guarde bem isso, preste atenção, no sacramento da Eucaristia, Deus se dá a si mesmo. É o próprio amor divino encarnado. É o próprio amor de Deus que se faz pão para continuar presente dentro de cada um de nós. Eu falava na primeira catequese que os 7 sacramentos correspondem a 7 momentos importantes da vida humana. Ninguém vive sem comer, ninguém vive sem se alimentar. E Jesus se faz pão para alimentar a nossa alma. E não é qualquer tipo de pão, mas pão da vida, que quem dele come está lá em João 6, o discurso do pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem dele comer não morrerá, mas viverá eternamente. Cristo se dá a si mesmo. Nos 7 sacramentos, tirando o sacramento da Eucaristia, nenhum dos sinais dos outros sacramentos se torna Deus. Os outros sacramentos, eu dizia para vocês, meus irmãos queridos, nossas primeiras catequeses, que todos os sacramentos eles têm algo de material, algo de sensível, algo de tocável, né? Se por assim dizer. Todos os sacramentos têm uma coisa palpável. A água no batismo, o óleo na crisma, as alianças no matrimônio, o óleo na unção dos enfermos, a imposição das mãos no sacramento da ordem. Agora, todos esses sinais, eles só têm eficácia na hora que são usados. A água sem água, só estando benta, ela não é sacramento. E ela tem efeito quando ela é jogada sobre a cabeça de alguém que não é batizado. O óleo, só o óleo, ele não é Deus. E ele só tem efeito na hora em que ele é traçado sobre alguém e aí ele comunica a Deus. A Eucaristia, não. Depois da consagração, pão e vinho cedem o seu lugar a corpo e sangue de Cristo. E depois, mesmo depois da missa, Cristo continua presente ali. O pão e o vinho se tornam Deus. É o milagre da transubstanciação, definido pelo Concílio de Trento. Então, nós vemos numa sociedade onde cada vez tem se perdido o respeito e a crença, a fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Santo Tomás de Aquino escreveu no século 13, se não me falha a memória, Santo Tomás, 13 ou 14, Santo Tomás de Aquino escreveu um canto muito antigo, muito tradicional hoje na igreja, e ele compôs esse canto, que hoje a igreja canta sempre ele na missa da Quinta-feira Santa, na hora da transladação do Santíssimo Sacramento, quando se tira o Santíssimo Sacramento da igreja para levá-lo para a Capela da Reposição, a igreja canta um hino chamado Pangelíngua. Louva, ó língua, canta, ó língua, vamos todos louvar juntos o mistério do amor, pois o preço deste mundo foi o sangue redentor, recebido de Maria, que nos deu o Salvador. E nesse canto, Santo Tomás de Aquino diz, um milagre que transforma pão e vinho em corpo e sangue, nós não vemos. Basta a fé no coração. Os sentidos enxergam pão, tem gosto de pão, aparência de pão. Os sentidos enxergam vinho, tem aroma de vinho, inebria como o vinho. Mas a minha fé, a tua fé, te diz que, a partir do momento em que o padre impôs as mãos, porque o missal manda que o padre imponha as mãos e clame o Espírito de Deus, chama-se epiclese.
A hora da missa em que o coroinha toca o sino e o padre roga que o Espírito Santo venha e pneumatifique, espiritue e transforme aquele pão e aquele vinho em corpo e sangue de Cristo. Minha fé me diz, vejo o pão, vejo o vinho, mas sob o véu do sacramento, ali está corpo, sangue, alma e divindade do meu divino Senhor e Redentor. Por isso que Ele está ali, esperando o nosso amor, esperando a cada um de nós. Foi vontade de Cristo permanecer neste sacramento. Ele mesmo disse, fazei isto em minha memória, fazei isto em minha comemoração. Na véspera da sua paixão, Cristo Jesus, reunindo-se com os seus 12, institui o sacramento da Eucaristia e o sacerdócio ministerial. A teologia da Eucaristia, a área da teologia que estuda a presença de Cristo na Eucaristia, diz o seguinte, tem um autor italiano chamado Cesare Giraldo. Cesare Giraldo fala, Cristo Jesus antecipou de maneira ritual aquilo que no dia seguinte, creio em Deus Pai, quase caiu água aqui, aquilo que no dia seguinte ele planificou de maneira cruenta. O que é que quer dizer isso? O mesmo sacrifício feito uma vez na cruz de Cristo, de maneira cruenta, o que significa dizer isto? Na cruz, Cristo sofreu com dor, um sofrimento físico, a carne rasgada, o sangue escorrendo. Na Eucaristia, o mesmo sacrifício acontece, porém de forma incruenta, sem dor e sofrimento físico. Na ceia, Cristo antecipou aquilo que faria na cruz. O sacrifício antecipado na ceia é o sacrifício da cruz. E quando ele fala para os seus apóstolos, fazei isto em memória de mim, ele delega à sua igreja a missão de perpetuar e atualizar o sacrifício da cruz. Na cruz, Cristo deu vida e salvação ao mundo. A história de perdição e pecado começada lá atrás no paraíso por Adão e Eva, onde Adão e Eva dialogam com a serpente e dão a todos nós seres humanos a pena, o pecado da concupiscência carnal. Na hora em que Adão e Eva pecam, semeiam ali no nosso coração, no coração de todos os seres humanos, a mancha da concupiscência. Cristo Jesus coloca fim a isso. Se em Adão e Eva nós perdemos o céu, na hora em que Cristo Jesus morre, na Sexta-feira Santa, inclusive, é lido esse evangelho, a Paixão segundo João. Quando Cristo morre, o véu do santuário se rasga de alto a baixo, significando o quê? Entre nós e Deus, por conta do sacrifício de Cristo, não existe mais barreira nenhuma. Segunda-feira que vem, dia 14 de setembro, a igreja vai festejar a exaltação da Santa Cruz. E o prefácio da missa da exaltação da Santa Cruz, aquele hino bonito que o padre canta ou reza depois do ofertório, antes da oração eucarística, ele vai dizer: na árvore da cruz foi vencido aquele que venceu na árvore do paraíso. Se pelo primeiro Adão o pecado entra no mundo, pelo novo Adão, que é Cristo, o pecado não tem mais vez. A primeira Eva é deixada para trás pela Ave, cheia de graça. O novo Adão e a nova Eva. Quando Cristo Jesus se reúne com seus 12, ele dá à igreja a missão de tornar presente o sacrifício da sua cruz. Então, o que eu quero dizer e o que eu quero que você entenda, cada vez que participar da missa, nós estamos participando do sacrifício da cruz de Cristo. Então, isso é muito sagrado e muito sério. Muito sagrado e muito sério. Porque cada vez mais tem se perdido o sentido das coisas sagradas. O cardeal José Tolentino Mendonça, um homem fantástico, pregou um retiro em 2017 para o Santo Padre, o Papa, e para os colaboradores mais próximos dele. E o cardeal Tolentino Mendonça dizia nesse retiro: nós precisamos devolver hoje ao mundo a sede de Deus. E essa sede de Deus é também pela perda do sentido do sagrado. Quando a gente chega na missa, às vezes com o coração tão agitado, com o coração tão longe de Deus, com o coração tão perturbado,
É difícil a gente entrar em comunhão. E nós percebemos essa falta de comunhão com Deus pela ausência do silêncio nas nossas igrejas. Quando se chega geralmente para a missa, até 10 minutos antes da missa, ainda tem gente conversando. Às vezes a equipe de canto insiste em ficar lá, tirando nota do violão, passando canto, e as pessoas não conseguem entrar em comunhão com Deus porque não se faz silêncio. Cada vez que nós nos reunimos para celebrar a missa e para celebrar a Eucaristia, nós estamos diante da cruz de Cristo. O que quer dizer isso, seminarista Vinícius? Na véspera da sua paixão, Cristo deu à igreja a missão de atualizar aquele sacrifício. O que significa dizer? O santo sacrifício da missa traz para o hoje e para o agora o sacrifício da cruz. O que eu quero dizer? Quando se inicia uma missa, seja aqui na Catedral de Santo Antônio, seja lá em Biúna, seja em Carapicuíba, seja em Itapevi, seja na capelinha mais afastada, no sertão da Bahia, no meio do Amazonas, onde leva-se às vezes 3 dias para chegar de barco, seja na Basílica de São Pedro, seja numa missa embaixo da terra na China, cada vez que nós começamos o santo sacrifício da missa em qualquer lugar dessa terra, o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja, vem sobre a Assembleia reunida e nos transporta no tempo e na geografia. De modo que quando se inicia uma missa, não é mais Osasco, é Jerusalém. Não é mais apenas o espaço físico da catedral, mas o Espírito nos arrasta para diante da cruz de Cristo, de maneira que todos os efeitos da sacrossanta paixão, morte e ressurreição de Cristo são trazidos para o hoje e para o agora. Quando eu participo da missa, quando eu participo da Eucaristia, eu bebo dos frutos da cruz de Cristo. Que eu me comporte na missa da maneira como me comportaria diante da cruz do Senhor Jesus. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vai nos dizer o Santo Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer, todas as vezes que nós nos reunimos, todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, estaremos proclamando a morte do Senhor até que Ele volte, até que Ele venha. Na Eucaristia, Cristo cumpre a promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Por isso que era Lubick falava, enquanto tiver um único sacrário na face da terra, eu nunca vou estar sozinha, porque Cristo sempre vai estar comigo. O sacrifício de Cristo, atualizado, salva permanentemente a humanidade. Isso é prova de amor. Ele morreu uma única vez e todos os dias esse amor é atualizado, é tornado presente, esse amor inesgotável. Eu costumo dizer nas homilias, toda missa é Natal e toda missa é Páscoa, porque em toda missa Cristo desce dos céus, rasga os céus e se faz presente ali na Eucaristia. A mesma carne que a Virgem Maria gerou, mesma carne que a Virgem Maria trouxe no colo, que a Virgem Maria amamentou, mesma carne que Nossa Senhora trouxe nos seus braços, é a carne que nós recebemos. Um canto antigo da igreja chamado Ave Verum Corpus, salve ao corpo verdadeiro. Ele diz justamente isso, salve ao corpo verdadeiro, nascido da Virgem Maria, que por nós se fez homem, que por nós se doou, é o verdadeiro corpo de Cristo. O corpo que a Virgem Maria gerou, corpo que foi imolado na cruz, é o corpo que nós recebemos, corpo que se faz presente. Volto a dizer, o milagre nós não vemos, basta a fé no coração. Unidos a Cristo, nós nos unimos ao céu. Ao mesmo tempo que a Eucaristia traz para nós os frutos da paixão do Senhor, traz graça para a gente viver hoje e já nos abre para a vida eterna. Inclusive que um dos nomes do Santíssimo Sacramento é viático. A ladainha do Santíssimo Sacramento fala que Cristo na Eucaristia é viático dos que morrem no Senhor. O que é o viático? É a última refeição de quem já está para partir desta vida. É a última comunhão. É muito comum que o padre leve o viático, que o padre leve a última comunhão a quem já está para partir desta vida. A Eucaristia é pão da vida eterna. Aqueles que comungam aqui pedem a Deus a graça de um dia serem contados entre os membros do seu corpo místico. Comungando do Senhor aqui na terra, nós o encontraremos face a face no céu. Que bonito,
Que mistério da nossa fé. Nós possamos cantar com muita devoção e com muito amor. Que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Que ele seja adorado e amado, porque a Eucaristia, antes de mais nada, é um sacramento de amor, de alguém que se dá a nós por inteiro e só espera uma coisa, que a gente se dê inteiramente a ele. Mande sua dúvida, mande para nós sua dúvida, mande a sua pergunta. Se você está gostando, gente, deixa aí pra gente, deixa aí o seu like, curte nosso programa, compartilhe, mande a tua mensagem. Daqui a pouquinho eu vou responder já as perguntas, tá bom? Mande aí a sua dúvida, mande aí, não só dúvida, mande sua contribuição. Olha, seminarista, estou gostando do programa. Olha, Rádio Católica, estou gostando do programa. Se está sendo bom para você, deixa seu joinha, deixa seu coração e manda, compartilha, comenta aí pra gente que você está gostando. Daqui a pouco a gente volta, vamos escutar esta canção. É o tempo de você aí tomar uma água ou também compartilhar e mandar para mais gente, tá bom? Com nossa catequese sobre o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Tem bastante gente aqui mandando mensagens. A Lilian Costa. Lilian, um grande abraço a você, a sua mãe, ao Vinícius, seu filho. Lilian é catequista da comunidade Nossa Senhora das Graças, no bairro do IAPI, paróquia Nossa Senhora Aparecida do Piratininga, que eu tive a graça de trabalhar por 2 felicíssimos anos. Um grande abraço a você. Lilian diz que é muito bom o programa, mais gratificante ouvir e aprofundar sobre a nossa igreja. Obrigado. Reze por mim, reze pela nossa Rádio Católica, reze por todos nós. Rosana Cecília, uma bênção de Deus, o programa Eu Creio. Amém, Rosana. A Dolores Oliveira, parabéns Rádio Católica e parabéns Seminarista Vinícius. Hoje chorei de alegria. Que lindo é esse sacramento, que tesouro escondido numa pequena partícula de pão. É verdade, Dolores. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo escolheu pão e uva, pão e vinho, para fazer a matéria do sacramento da Eucaristia. Para fazer pão, são necessários muitos grãos de trigo. Esses grãos somos todos nós. É a minha vida, a tua vida. Na hora do ofertório da missa, quando o padre eleva a Deus a patena com a hóstia magna e as partículas no altar, ali estamos todos nós. E a oração diz justamente que a oração secreta, enquanto se canta o canto do ofertório, o padre eleva a patena e reza a Deus. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o pão da vida. O que é aquele pão? Feito de grãozinhos de trigo. Os grãos de trigo que formam o pão eucarístico, o pão que será corpo de Cristo, é a minha vida, é a tua vida. Na hora do ofertório, nossos sacrifícios, nosso amor, nossas lutas, nossas tribulações, tudo isso é ofertado no altar do Senhor. Os grãozinhos que formam aquela partícula sagrada, que vai ser o corpo de Cristo, são as nossas vidas. Tem até um canto antigo que fala: muitos grãos de trigo se tornaram pão. Hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Mesma coisa a uva. Para se ter vinho, vários cachos de uva são usados. São nossas vidas espremidas, tornadas ali na presença de Deus, esse vinho que vai se tornar o sangue de Cristo. Nós tomamos parte naquilo que oferecemos. Porque nós somos chamados a nos oferecermos a Deus como hóstias vivas. No sacramento da Eucaristia, nós oferecendo a Cristo, nos oferecemos com Ele. Também, a irmã Letícia disse agora, Jesus sacerdote oferece-nos contigo ao Pai. É justamente isso, né, irmã? Nós nos tornamos sacerdotes pelos sacramentos do batismo e da confirmação. E na hora da missa, com Cristo, nos oferecemos em sacrifício como hóstias vivas. Também, Ana Carolina Moraes, este programa é maravilhoso, uma bênção para nós católicos. Deus abençoe cada vez mais o seminarista Vinícius e a todos da Rádio Católica. Obrigado, Ana. Minha Flávia Regina, linda esta catequese. Joseli Leite, tia Jô. A tia Jô foi minha coordenadora de coroinha, né? Quando eu era pequenininho ainda, não faz tanto tempo. Eu só não tenho mais cabelo, mas eu não sou tão velho assim. Tia Jô, um grande abraço a você, a Donizete. Alegria ter você aqui conosco. A Mariazinha, da Paróquia São José Operário. Que bênção de catequese. Deus te abençoe, Mariazinha. Um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Temos 2 áudios, podemos colocar?
Hoje não tem a Santa Meire, mas tem a Beata Karen e o São Rafael, né, que estão aqui conosco, nos ajudando. Podemos colocar os 2 áudios, por favor? Bom dia, eu sou Isabel da Paróquia São Roque de Carapicuíba e hoje, junto com a festividade de Nossa Senhora, gostaria de agradecer pelo dom da vida do nosso Padre Eduardo Sobrinho. Que Deus possa abençoá-lo e Nossa Senhora protegê-lo com seu manto sagrado. Parabéns, Padre. Muito bem, aniversário do Padre Edu. Nosso abraço, nossa gratidão a Deus pelo dom da sua vida, já saudado aqui mais uma vez. Padre Edu, Deus te abençoe sempre. Oi, seminarista Vinícius. Aqui é a Gislene da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Jardim Piratininga, tudo bem? Então, uma pergunta. O que significa a água misturada ao vinho na hora da consagração, da comunhão, e por que é feito isso? Deus abençoe e a catequese está maravilhosa. Um beijo. Bom dia, Gislene, nossa querida Gi. Deus te abençoe, obrigado por estar aqui. Graças a Deus estamos bem. A Gi da Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Piratininga. Pergunta da Gi, né? Por que se mistura a água ao vinho? Na hora, a gente percebe que a Santa Missa, né, a Eucaristia, como todos os sacramentos, ela tem matéria e forma. Volto a dizer, na primeira catequese de sacramentos eu falei para vocês sobre matéria e forma. Matéria, o que tem de material no sacramento. Para a Eucaristia, Cristo, e foi Ele quem escolheu, pão e pão feito de trigo. Não é pão de cevada, pão de legumes, tem que ser pão feito de trigo e pão ázimo. Por que, seminarista Vinícius, pão ázimo? O pão ázimo nos recorda lá no comecinho da história da salvação, livro do Êxodo. Quando Deus escuta o clamor do seu povo e desce para libertá-los, o povo era escravo no Egito e padecia seríssimos sofrimentos nas mãos do faraó. Deus elege Moisés, mesmo gago, porque quando Deus escolhe alguém, independentemente da nossa gagueira, nossas limitações, é Deus quem faz a obra. Deus escolhe Moisés para que vá pedir ao faraó a libertação do povo. E Deus opera a libertação do povo através do Êxodo, fazendo o povo atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Na noite em que o povo tinha que sair correndo para participar do Êxodo, Deus manda que o povo faça um ritual. E esse ritual é chamado ritual da ceia pascal, que os judeus fazem até hoje, que nós também fazemos, só que não mais com cordeiros que são animais, mas com o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na missa da Quinta-feira Santa, chamada Missa da Ceia do Senhor, nós lemos, leitura do livro do Êxodo, que é o ritual da ceia pascal. E tem lá as prescrições, que uma família se junte, devereis tomar um cordeiro macho de 1 ano, devereis calcular o tamanho do cordeiro de acordo com o número de comensais. O número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. Tem que ser macho de 1 ano. Vocês vão pegar o cordeiro, pegar um pouco do seu sangue e untar a porta, para que quando o anjo exterminador passar e ver a porta untada com o sangue do cordeiro, passe adiante. Devereis comer com os rins cingidos e ervas amargas. E o pão tem que ser ázimo. Por que pão ázimo? Quem faz pão, aliás, estou com a vontade de comer um pãozinho caseiro, assado. Quem faz pão sabe que quando você faz pão, você tem que jogar fermento e esperar um pouco para que esse pão cresça. O fermento vai fazendo lá efeito, né? Para os organismos vivos, os micro-organismos vivos vão fazendo efeito para que o pão possa crescer. E quando o pão cresce, ele está pronto para ser assado. O povo, como estava em marcha, em Êxodo, não dava tempo de esperar o pão fermentar. Por isso eles comem pães ázimos. Já que agora nós atualizamos essa ceia pascal, não é mais com o sangue de cordeiros, ou depois com o sangue de touros e de bodes, que o nosso sacrifício, que o nosso pecado está perdoado. O povo de Deus tem o sangue do cordeiro no umbral das suas portas, o povo come pães ázimos. Hoje nós temos o sangue do Cordeiro de Deus, aspergido não em nossas casas, mas em nossos próprios corações, em nosso ser.
o anjo exterminador, nenhum tipo de poder tem força contra nós, porque nós somos lavados e alvejados, não no sangue de um animal, mas no sangue do próprio Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós somos aqueles que passamos do êxodo, da antiga vida de escravidão, para a nova vida. O cálice por nós abençoado, Salmo 115. Nós elevamos o cálice da nossa salvação, nossa comunhão com o sangue do Senhor. Paulo vai dizer, o cálice por nós abençoado não é a nossa comunhão com o sangue de Cristo Jesus? Na missa da quinta-feira a gente até canta, o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice que tem o sangue de Cristo é aquele que hoje nos dá força e que nos preserva de todo mal. Na hora do ofertório, o padre oferece a matéria da Eucaristia é o pão ázimo e vinho de uva, vinho que tem que ter álcool, para que um padre possa celebrar a missa com mosto, que é o suco integral da uva. Inclusive na estrada do vinho lá em São Roque tem aquelas belíssimas vinícolas, né? E lá vende suco integral de uva, forte, parece vinho mesmo, só que ele não é vinho. Chama-se mosto. Para que um padre possa celebrar com mosto, por intolerância ao álcool, precisa ter autorização do bispo diocesano. Então, a matéria da Eucaristia tem que ser pão ázimo de trigo e vinho de uva. E a forma é o quê? É a missa com as palavras da consagração. Pergunta da Gi, por que se coloca um pouquinho de água? Na hora do ofertório, o padre coloca vinho e uma gotinha de água. Sempre o vinho tem que ser em maior quantidade do que a água. E na hora que o padre está colocando a água dentro do vinho, o padre diz, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos, Senhor, participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Porque é mais água do que vinho. A água é a divindade de Cristo. O vinho é a divindade de Cristo. O vinho é a divindade de Cristo. A gotinha de água jogada dentro do cálice é o sangue de Cristo, que assume a nossa humanidade. Nossa humanidade pecadora é assumida e remida. E aquela gotinha de água se perde na imensidão do vinho. Somos nós, lavados e inebriados no sangue do Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, até a época de Jesus, para que se obtivesse o perdão dos pecados, deveria se imolar animais no templo. Retirava-se o sangue do animal, o sacerdote aspergia aquele sangue no altar e nos presentes e se queimava aquele animal. E era isso o sacrifício. Cristo vem dizer, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Se no passado a aliança tinha sido feita com o sangue desses animais, se no passado a aliança tinha sido feita através das tábuas da lei, através da circuncisão, a nova e eterna aliança é feita através do sangue de Jesus. E é por isso que esse mesmo sangue é derramado todos os dias, todas as missas, até que ele venha, até que ele volte. Na liturgia, a igreja entende a sua missão. A missão da igreja é continuar a obra de Cristo. E Cristo veio para salvar. Na liturgia, através da liturgia, a igreja continua a missão de Cristo, que é uma missão salvadora. Por isso que toda missa é memória, é presença, é atualização. Missa não é teatro, onde o padre se veste com uma roupa específica para teatralizar o que Cristo fez na Santa Ceia. Não, a missa é atualização. O padre usa uma roupa específica para que ele se revista de Cristo. Cada uma daquelas roupas tem um simbolismo próprio, né? As toalhas do altar, brancas, passadas. Por quê? No livro do Apocalipse de São João, aquilo que é branco, aquilo que é linho, significa a eleição, a consagração para Deus. As velas sobre o altar, a luz de Cristo. As alfaias, o corporal, o sanguíneo. É bonito que, logo depois que termina a comunhão, o padre dobra o sanguíneo, dobra o corporal, dobra as alfaias. Isso a gente lembra da ceia. Acabei de falar para vocês da ceia pascal judaica. Ainda hoje os judeus celebram essa ceia. E o pai de família é quem vai conduzindo. Tem todo um cerimonial, todo um rito, como a nossa missa tem um rito.
Quando o pai de família termina de comer, se ele deixa o guardanapo, se ele deixa as toalhas, né, desdobradas em cima da mesa, significa que ele encerrou a sua refeição e não voltará mais. Se ele larga o guardanapo lá, desdobrado em cima da mesa e sai, acabou a refeição. Agora, se ele dobra, significa que ele vai voltar. Quando os discípulos entraram no túmulo do Senhor Jesus, encontraram os lençóis dobrados. Cristo Jesus, dobrando os lençóis, significa eu voltarei. Nós também dobramos as alfaias ao final das missas, porque o mesmo Salvador que se faz presente ali na Eucaristia é o Salvador que um dia voltará, plenamente triunfante e glorioso, para julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Todos os sinais da nossa liturgia estão repletos de significado. Nada a igreja faz por acaso. Tudo tem um sentido, tudo tem uma significação, tudo tem um motivo. A dignidade das toalhas, a dignidade das alfaias, a dignidade dos vasos sagrados. Pergunta-se muitas vezes, as criancinhas perguntam na catequese, por que o cálice, a patena, as âmbulas são tão preciosos, são tão dourados? Às vezes a gente escuta por aí um discurso de certa forma meio pauperista falando, Jesus era tão simples, por que a igreja tem que ser tão ostentosa? Eu gosto de lembrar sempre de São Francisco. São Francisco de Assis, eu tenho muito carinho por ele, tenho amor por São Francisco porque é o padroeiro da minha comunidade de origem, lá na Vila Olivina, em Carapicuíba, e muito da minha vocação eu espelho nele. E São Francisco dizia aos seus frades, sejam pobres para vocês, para Deus vocês ofereçam o melhor. E ele mesmo reconstruiu 3 igrejas com toda a dignidade possível. Por que na liturgia tudo tem que ser nobre e simples ao mesmo tempo? Porque é para Deus. O fato de ser dourado remete ao Apocalipse de São João. Aquilo que é dourado é divino. É Deus quem vai estar ali, é a realeza de Deus, nosso Senhor. A nobreza dos vasos sagrados é o quê? O amor dos fiéis, o amor da igreja que oferecem a Deus aquilo que nós temos de melhor. Quando celebramos a missa, nós nos transportamos espiritualmente de forma mística ao Calvário, no ano 33, numa sexta-feira. Todos os prêmios, todas as consolações advindas da cruz de Cristo são derramadas sobre nós. E eu digo uma coisa para vocês, não apenas sobre nós, mas aos fiéis que já partiram desta vida com algum débito. Por isso que se reza a missa em sufrágio. Se o sangue de Jesus derramado em remissão dos pecados, essa remissão dos pecados se aplica a nós que estamos aqui agora, mas também à igreja padecente. Na hora da missa, se une em uma coisa só, a igreja triunfante, a igreja militante, nós, e a igreja padecente, o purgatório. Na hora da missa é uma realidade só. Por isso que o Papa Bento XVI dizia, a beleza da missa, a beleza da liturgia, constitui o céu que desce à terra. Não é mero fator decorativo, mas é expressão da própria glória de Deus. É a própria glória, o próprio céu que desce à terra. Na hora da missa, nós já antecipamos o céu. Quando eu me dou formação de liturgia, ou dou formação para acólitos, coroinhas, leitores, cantores, sempre digo, todos os gestos na liturgia devem ser feitos com muita discrição, antecipando já aqui na terra o que nós faríamos no céu. Liturgia não tem correria, não tem falatório, mas é um esvaziar-se de si para que Deus preencha e Deus fale. Quem vai cantar, que cante bem, emprestando sua voz a Cristo. Quem vai ler, que se esvazie de si, emprestando sua voz a Cristo. Quem vai servir no altar, desapareça para que Cristo brilhe, para que Cristo apareça. Sempre Ele o centro. E Ele está vivamente presente todos os dias no sacrário. Madre Teresa de Calcutá, certo episódio da sua vida, a Madre Teresa, até a igreja celebrava a festa dela na quinta-feira passada, no sábado passado, dia 5, Madre Teresa de Calcutá, certa vez se encontrou com o Padre Ângelo Comastri. Padre Ângelo hoje é cardeal, arcipreste, é o cardeal responsável pela Basílica de São Pedro.
E ele foi até a casa-mãe das missionárias da caridade e pediu muito para falar com ela, e a irmã disse que ela não viria, que ela estava ocupada, e ele falou que não sairia da casa delas enquanto não falasse com Madre Teresa. Até que Madre Teresa aparece, e ele fala para ela: Madre Teresa, o que a senhora me aconselha? Eu sou só um jovem padre, e eu preciso da ajuda da senhora. Madre Teresa, com aqueles olhos bonitos, cheios de Deus, olha profundamente para o padre e fala assim: quanto que o senhor reza? O padre diz a ela: Madre, eu rezo a missa todo dia, rezo o breviário, né? Eu tento cumprir o meu dever numa sociedade onde cada vez menos se procura a Deus. Madre Teresa, com muita docilidade, fala para ele: é pouco, meu filho, é pouco. E ele ficou sem entender e falou para ela: mas madre, como é que a senhora me pede para rezar mais, sendo que a senhora passa o dia inteiro rezando através do seu sacrifício, através do teu trabalho? Madre Teresa disse o seguinte: eu não faria nada se não olhasse para Jesus na Eucaristia e suplicasse a Ele que me enchesse com o seu amor. E só a partir do momento em que eu peço a Deus que me encha com o seu amor na Eucaristia é que eu consigo encontrar Cristo no rosto de cada pobre, no rosto de cada leproso. Sem a presença real de Cristo, nós perecemos. Assim como sem o alimento a gente desmaia, nossa alma, sem o seu alimento espiritual, se perde por completo. São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, levantava cedinho, de madrugada, quando o sol não tinha nem nascido ainda. Ele expunha o Santíssimo e se ajoelhava de banco em banco, pedindo: Senhor, converte a minha paróquia. E aí ele fica sentado. Várias vezes os seus paroquianos chegavam e encontravam São João Maria Vianney em silêncio, olhando para Jesus. E aí São João Maria Vianney foi perguntado pelos seus paroquianos: Padre, o que o senhor tanto fala para Jesus olhando para ele ali no ostensório? São João Maria Vianney respondeu: eu não falo nada. Eu olho para ele, ele olha para mim. Em francês, il est là. Ele está ali. Quando se chega em Ars, a gente sente essa presença, esse ar bonito. Ele está ali. Que você possa crescer todos os dias, meu irmão, minha irmã, no amor a Cristo Eucarístico. Cada vez que você comungar, sinta aquilo que dizia Santa Teresinha. Ela dizia que a comunhão era um beijo na alma. Um beijo que Cristo Jesus dava na sua alma. A Santa Madre Teresa de Jesus, e aqui eu encerro o programa, ela falava: não percamos a oportunidade de negociar com o nosso divino hóspede quando ele vem se hospedar dentro de nós. E ela complementa: ele não costuma pagar mal a hospedagem que nós lhe oferecemos. Quando você receber Jesus, saiba que o céu inteiro vem morar dentro de você. Nós nunca estaremos sozinhos, enquanto houver um sacrário sobre a face da terra com a luz acesa. Que nós possamos pedir a Cristo na Eucaristia aquilo que pedia São Pio, Padre Pio de Pietrelcina: fica, Senhor, comigo, porque a minha alma é muito pobrezinha. Fica, Senhor, comigo, porque eu preciso de Ti para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque Tu és minha luz. Sem Ti ando nas trevas. Fica, Senhor, comigo, porque eu sou pequeno, porque eu sou falho, porque sem Ti eu nada posso. Possamos ter a docilidade de Padre Pio quando dizia: fica, Senhor, comigo, fica, meu grande amigo. Tenhamos em Cristo não apenas o nosso Deus, mas o nosso amigo. Quando você comungá-lo da próxima vez, se doe a Cristo tão plenamente, tão perfeitamente como Ele se doa a você. É o sacramento do amor. Cada vez que nós comungarmos, nos sintamos apaixonados por Deus, ao mesmo tempo que sintamos na Eucaristia a máxima declaração de amor. A Eucaristia renova, atualiza a paixão de Cristo. Cada dia Cristo está proclamando na Eucaristia: eu te amo e eu quero estar com você. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Fique com Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença conosco no dia de hoje. Que Deus te abençoe sempre.
mais uma saudação, um grande abraço aqui. Irmã Letícia que está nos assistindo. Jaqueline Sumida, lá do bairro do Campo Verde, da minha paróquia Santa Terezinha. Que belíssima catequese. Deus ilumine cada dia mais, pois me encanta seu zelo pelas coisas de Deus. Que o zelo pelas coisas de Deus possa consumir todos nós, você, sua família, que possamos dizer como aquele salmo: o zelo pela tua casa me consumirá. A Neidinha de Itapevi, de Calcaia do Alto, Neide de Amorim, que maravilha de catequese, que Deus te abençoe. Obrigado, Neide. Mais uma vez, um abraço a você, o André, e também a sua mãezinha, que hoje faz aniversário. Joseli Leite, alegra o meu coração ter conhecido o pequeno Coroinha. Pois é, cresceu em estatura e sabedoria e hoje se tornou essa bênção de seminarista. Reze por mim, rezemos uns pelos outros. Isabel Perim, passou muito rápido. Verdade, Isabel. A gente junto aqui, que nós possamos então nos encontrar, se Deus quiser, na semana que vem. Elaine Seres, um grande abraço, Elaine. Saudades de você. Reze por todos nós. Vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe do Santíssimo Sacramento, Capela do Santíssimo. Tem uma música linda da Toca de Assis que fala: a primeira que comungou foi a Virgem Maria. Ela foi a primeira que recebeu Jesus no coração. Primeiro ostensório, primeiro tabernáculo, primeira procissão de Corpus Christi foi ela que fez, quando sai com Jesus custodiado no seu ventre para servir a sua prima Santa Isabel. Primeira procissão de Corpus Christi foi ela que fez. Primeira a carregar o ostensório com Cristo foi ela. Possamos pedir a Nossa Senhora, primeira que comungou: Mãe, nos ajude a crescer nesse amor e nessa devoção ao Santíssimo Sacramento. Santo Agostinho falava: quando nós comungamos, nós nos tornamos aquilo que recebemos. Nos outros alimentos, os alimentos se tornam em nós. Agora, quando nós comungamos, nós nos tornamos outros Cristos no mundo. Nossa Senhora possa nos ajudar para que sejamos sacrário vivo, como ela foi. Tabernáculo vivo da presença do Senhor. Mãezinha, Mãe amada, guarde a cada um de nós. Proteja-nos de todo mal. A Senhora que pisa a cabeça da serpente, nos guarde contra toda tentação e insídia de Satanás. Nos guarde debaixo do teu manto sagrado. Nos inspire o amor pela Eucaristia, para que, unidos ao teu Filho, nunca nos separemos dele. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, tua vista de mim não apartes. Vem comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira Mãe, faz com que me abençoem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até terça-feira que vem, dia de Nossa Senhora das Dores. Nós nos encontramos aqui. Obrigado pela tua companhia. Obrigado pela tua presença. Compartilhe para quem, porventura, não pôde estar aqui hoje conosco. Um grande abraço. Fique na paz de Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Na terceira quinta do mês, às 10 da manhã, Padre Márcio Pereira nos conta os mais incríveis testemunhos de fé no programa Eu Acredito em Milagres. Terceira quinta do mês, às 10 da manhã, ao vivo pelo Facebook e aplicativos da rádio e da Diocese, aqui na Rádio Católica de Osasco. Você ouviu na Rádio Católica de Osasco, programa Eu Creio, Nós Cremos.